Bem-vindos ao Historizando. O nosso assunto de hoje é a segunda fase da prova da Unesp. Para quem não sabe, para quem está chegando agora, aqui no canal a gente sempre corrige questão e comenta provas para te ajudar a ter melhores resultados. E isso está rolando geralmente às terças-feiras com a chamada questão da semana. Porém, como estamos numa fase aí de final e início de ano que rolam vários vestibulares, eu resolvi fazer mais de um vídeo na semana para te ajudar a fazer essas provas. Então, semana passada foi FUVEST, essa semana vai ser a segunda fase da Unesp, depois a gente pode comentar a segunda fase da Unicamp, segunda fase da FUVEST, outras provas que, inclusive, se você tiver alguma sugestão, é só deixar aqui nos comentários, combinado? Além disso, eu gostaria muito de te pedir um favorzinho. Deixe seu like, se inscreve no canal para apoiar esse tipo de conteúdo na internet. O seu apoio, a sua visualização, o seu carinho é muito importante para que esse conteúdo continue acontecendo. Então vamos lá, ó, a segunda fase da Unesp, eu já até comentei, eu vou deixar aqui, ó, nos cards, nesse cantinho aqui, ó. Eu já comentei que ela teve uma mudança em caráter de exceção, a gente não sabe se isso vai ser definitivo, provavelmente não, mas a segunda fase da Unesp, geralmente, o que acontecia? Ela era feita com uma prova aberta, uma prova dissertativa, né, de escrever, inclusive, comenta aqui embaixo como é que você chama esse tipo de prova. Porém, devido aí às questões da Covid, a última prova foi fechada, questões fechadas e uma redação. Eu até mesmo fiz um comentário aqui, né? Poxa, qual a necessidade disso, de duas fases com questões fechadas? Aí as pessoas começaram a discutir comigo, falando que as questões iam ter níveis diferentes, mais aprofundados. Gente, eu não sei vocês, mas a única prova que a gente tem de segunda fase fechada é essa que eu vou mostrar pra você aqui agora. E eu não senti muita diferença no nível, pelo menos na história. Pode ser que em outras provas tenha sido. Inclusive, se você fez a segunda fase do ano passado, comenta aqui embaixo que eu quero saber. Por que não colocar a redação na primeira fase e deixar a galera fazer uma fase só? Não sei. Talvez seria melhor? Não sei. Talvez seria pior? Quero saber a sua opinião também. Então, o que nós vamos fazer? Hoje e amanhã vai sair vídeo aqui no canal comentando a segunda fase da Unesp. A única prova que a gente tem de segunda fase da Unesp. Quer dizer que o único jeito de você treinar é fazer nessa segunda fase? Não, porque como eu disse, tem questão fechada da Unesp aí a rodo, assim, de vários anos, que você pode fazer e que você pode treinar também. Então, vamos lá. Até o século XIV, houve uma doença muito disseminada e muito temida, a lepra. Nas cidades foram construídos hospitais especializados para os leprosos. Como se pensava que a lepra era contagiosa, os leprosos que andavam pelas ruas deviam sacudir uma espécie de sineta, a matraca. Então, um texto do Legoff, gente, Legoff é assim. Você falou de Idade Média, principalmente para os vestibulares, você falou de Legoff. O cara tá em todas. Ele é um medievalista muito importante, tá? Então tá, a Idade Média explicada aos meus filhos. Ah, esse livro deve ser interessante, do Legoff, né? Uma questão... Um medievalista fodão explicando para os filhos dele da Idade Média. A lepra ou hanseníase era temida na Idade Média por quê? Aí eu quero saber o motivo. Letra A. O conhecimento científico era precário. Era precário. Desconhecia-se que a doença era facilmente curável e que só era transmitida pelo contato sexual entre as pessoas. Aqui, ó, interdisciplinariedade. Assim, a gente na história não discute muito, né? Qual é a transmissão, qual é a questão da cura. Isso vocês discutem mais na biologia. Então, eu não vou entrar em muito detalhes aqui. Mas o que eu garanto a vocês é que essa parte tá errada. Ai, Tati, mas então é como? Aí, biologia, galera. Eu não quero falar besteira aqui com relação à biologia, tá? Então... dá uma olhada depois sobre transmissão e essas questões da biologia, ok? Mas não era facilmente curável, porque se fosse facilmente curável, não teriam tantos problemas assim na época, mesmo com o desconhecimento. E também não é transmitida pelo contato sexual. Não, a lepra ou a hanseníase não é transmitida pelo contato sexual. Então, errado, tá? Letra B. A única cura conhecida da doença dependia de poções e ungüentos mágicos, mas a igreja impedia. Gente, também não.
Olha, eu confesso que hanseníase, eu acho que não tem cura. Eu estou enganada? Comenta aqui embaixo se você que é bom na biologia. Comenta aqui embaixo quais professores da biologia você gosta e curte aqui na internet. Eu tenho vários amigos da biologia aqui na internet. Tem a Rafa do Mais Ciências, tem o Gui, tem o Samuca, mas assim, né, mas confesso que não sei. Mas não tem essa questão de dependência com poções, não. C. Representava, além do risco do sofrimento e da morte, sim, a existência de preconceitos sociais demais, porque olha aqui, ó, pensava que qualquer coisa transmitia, eles tinham que bater a sineta. E a crença de que a doença era uma manifestação da vontade de castigo divino. Aí sim, isso eu posso falar como professora de história, né? Não é tanto a parte da biologia, mas como a parte da história eu posso falar. Você tem muito, não só ligado à questão da lepra, da hanseníase, mas também da peste negra, né? Da peste bubônica, muito essa questão aí do castigo divino. Tanto que a descrença com relação à igreja ao longo da Idade Média e que vai culminar na Idade Moderna com a Reforma Protestante, essas coisas, vai muito dessa parte também, né? Porque toda hora falava, quem fica doente é porque é pecaminoso, sei lá, como é que fala? Enfim, quem fica doente é castigo divino, essas coisas todas. Aí vai um padre fica doente, aí vai o papa fica doente. O que acontece? Então, contribui um pouco para essa descrença na igreja. Poxa, vocês ficam falando aí, mas vocês, então, são péssimos, né? Então, letra C de casa. Foi mais devastadora que a peste negra? Aí não. Porque a gente sabe que a peste negra matou cerca de 1/3 da Europa, né? Então, não ficou tão marcado. E a própria questão de ser uma peste, de ser uma pandemia, tudo isso, já nos mostra que não é no mesmo nível, né? Que era disseminada e que atingia principalmente os moradores das áreas rurais. A peste bubônica, ela vai atingir o todo. Era frequentemente confundida com disenteria, originária da América, que provocou milhões de mortes nas áreas centrais. Também não. Ô, gente, então vocês viram que aqui é uma mescla, uma mistura, né, de biologia com história. Inclusive, se vocês tiverem mais informações sobre a hanseníase e quiserem compartilhar comigo e com todo mundo que está assistindo esse vídeo nos comentários, por favor. É engraçado, né? A gente é professora, eu, no caso, eu sou professora, não quer dizer que eu saiba de tudo. E nem é minha intenção saber de tudo, né? Na verdade, de ninguém, porque não cabe na nossa cabeça tudo, né? Já pensou? Se eu soubesse de tudo, que isso? Mas vamos lá, vamos para a próxima. Observem que as questões 22 e 23 têm a base o mesmo texto, ok? Então vamos lá, deixa eu pegar meu marcador. Texto 1. Nenhum documento permite afirmar que Pedro Álvares Cabral partiria de Lisboa com o propósito de descobrir novas terras. Então, nenhum documento nos afirma isso. A intencionalidade da descoberta não encontra fundamento em nenhuma das testemunhas, seja Pero Vaz de Caminha, Mestre João ou o piloto anônimo. A armada partiu com destino à Índia e foi só isso. É um texto aqui do Joaquim Romero de Magalhães, quem descobriu o Brasil. Texto 2. Quando Pedro Álvares Cabral e seus homens chegaram à costa da atual Bahia em 1500, não havia, obviamente, nem Brasil nem brasileiros. Pode ser, como querem muitos historiadores, que outros tenham andado por ali antes, mas disso não ficou registro consistente. E foram Pero Vaz de Caminha e Mestre João os autores das primeiras narrativas sobre a nova terra e seu céu. Laura de Mello e Souza, o nome Brasil. Então, beleza. Inclusive, ó, os dois textos são do mesmo livro, História do Brasil Preocupados. Achei estranho, mas tudo bem. Os dois textos referem-se à expedição de Cabral, que aportou no litoral do futuro território do Brasil em 1500. A documentação citada nos textos é, de acordo com os autores, o quê? A. Capaz de revelar a capacidade técnica que permitiu a navegação oceânica e a superação de barreira física. Gente, o que a gente leu aqui, dá para concluir isso? Capacidade técnica, barreira oceânica, barreira física, mental no processo.
Não comenta nada disso aqui, tá? B. Insuficiente para a compreensão dos objetivos exatos da empreitada e impede afirmações categóricas sobre a intencionalidade e pioneirismo. Perfeito, né? É isso mesmo. Nenhum documento permite afirmar que o Pedro Álvares tinha. Então, assim, ele fala, olha, a gente não tem como afirmar foi assim ou foi assado. Desde o início, ele trabalha essa ideia. Então, letra B de bola. C. Insuficiente para o entendimento dos interesses políticos e comerciais da expansão marítima portuguesa, mas explícito em desinteresse das testemunhas e dos narradores em revelar... Não, nada disso. Insuficiente para o conhecimento do que de fato ocorreu durante a viagem, mas confirma o pioneirismo dos ingleses na navegação atlântica. Aqui no final fala o contrário, né? Pode ser que tenha andado por ali, mas não ficou registro. Então, para essa galera que está falando aqui, são os portugueses, né? Então, não. Capaz de expor a dinâmica completa. Capaz de expor a dinâmica completa da conquista? Não. Não tem como a gente ter essa dinâmica completa. A gente não tem documentos suficientes para isso, tá? E abertura de rota comercial não tem nada, não tem nem como. E esses textos não discutem isso. Então, letra B de bola. Agora, observem aqui com relação a esses textos, a 23. A afirmação do texto 2, quando Pedro Álvares Cabral e seus homens chegaram à costa, não havia, obviamente, nem Brasil nem brasileiros. É correta, pois? Então, aqui, ó. Vamos marcar aqui para nós. Aqui, ó. É bem no começo, né? Quando Pedro Álvares Cabral e seus homens chegaram a costa do atual 1500, não havia, obviamente, nem Brasil nem brasileiros. Então, essa frase é correta. Por quê? Por que ela tá certa? Letra A. Os navegadores tratavam os nativos como servos ou escravos e não reconheciam ser direito à cidadania brasileira. Que cidadania brasileira, meus amados e amadas? Eu pergunto a vocês, ou então amadins, como eu chamo todo mundo, né? Eu pergunto a vocês, que cidadania brasileira? Existia cidadania brasileira quando os portugueses chegaram aqui? Não existia nem Brasil, ou nem o nome. Eles chegaram, já era nome Brasil? Não. Os navegadores portugueses pensavam ter alcançado as Índias. Isso aqui tá confundindo com quem? Colombo. Colombo que pensou ter chegado às Índias quando chegou à América. E não admitiam ter chegado até... Não, tá, ó. Confundido. Cuidado com a confusão. É o Cristóvão Colombo, tá? A nacionalidade brasileira se estabeleceu apenas após a miscigenação. Não. Ó, agora que a gente fez filho aqui com todo mundo tem filho de todo mundo, agora tem nacionalidade brasileira. Rolou isso? Não. Os navegadores pretendiam impor a nacionalidade portuguesa aos nativos? Não, gente, mal consideravam nativos como indivíduos, como seres humanos. Muitos foram escravizados, mortos. Então, muitas nativas foram abusadas, etc. Então, não, né? E não permitiram por parte deles reivindicações identitárias. Não. Cuidado com a confusão, né? Cuidado com a confusão, porque aqui tem um caráter de violência? Tem. Mas eles queriam que, então, agora todo mundo é português? Não. Tá? Porque não era no nível deles. A ideia de nacionalidade se concretizou apenas após a conquista da autonomia política. O que significa autonomia política? Após a independência e a superação da condição colonial. Isso. E mesmo assim foi um processo, viu? Foi um processo longo. Porque a independência foi em 1822, mas ao longo de todo o século XIX teve toda essa discussão do nacionalismo, de que quer ser brasileiro, etc. Até hoje existe e que, tipo, durante vários períodos históricos foram acontecendo, tá? Então, cuidado com isso. Letra E. Vamos para 24. Deixa eu pegar meu marcador. O quilombo significou uma alternativa concreta à ordem escravista e, por isso, tornou-se um problema real e bastante amedrontador para a sociedade colonial e para as autoridades, que precisavam combatê-lo de modo sistemático. Mas, ao mesmo tempo, o quilombo era parte da sociedade que o reprimia.
em função dos diversos vínculos que tinha com os diferentes setores desta. Então, ao mesmo tempo que se tinha um problema que quer acabar com aquilo, o quilombo estava pertencente àquele lugar e tinha ali vínculos com aquela sociedade. Tais vínculos de natureza muito variada incluíam a criação de toda sorte de relações comerciais com as populações vizinhas, formação de redes mais ou menos complexas para a obtenção de informações e, como não poderia deixar de ser, cultivo de um sem número de laços afetivos e amorosos que se entrecruzavam nas periferias urbanas e nas fazendas. Agora sim, um livro que eu assino embaixo. Lilia Schwartz e Louise Stalin, Brasil, uma biografia. Ai, Tati, eu queria um livro de história do Brasil que me ajudasse a entender mais a história do Brasil como um todo. Fica a dica aqui, tá? Inclusive, se eu me lembrar com todas as coisas que tem que fazer para postar vídeo, eu coloco ele aqui embaixo, tá? Aconselho, é uma excelente leitura para vida. Os quilombos existentes no Brasil colonial podem ser caracterizados como espaços o quê? Olha o que a gente leu. É muito mais complexo do que apenas uma questão de fuga, né? Então, vamos lá. Permanência provisória. Aqui os fugitivos recorriam até que conseguissem alforria ou pudessem escapar para países vizinhos onde a escravidão... gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. O quilombo, muitas das vezes, né, dependendo do quilombo, foi moradia dessa pessoa que fugiu, né, e etc., dessa condição horrorosa, foi moradia ao longo da vida inteira. Então, não é assim, o quilombo só vai existir, tipo, como se fosse uma estadia. Enquanto eu não resolvo o meu problema, eu vou ficar aqui. Não. Pode ser que isso aconteça? Sim. É uma regra? Não. Não é a existência do quilombo, não é em base em torno disso. Tolerados pelos organismos policiais e repressivos da colônia, pois continham áreas importantes de produção de alimentos que contribuíam para a alimentação dos escravizados. Olha só, primeiro, eles eram tolerados pelos organismos? Você tem o quê? Você tem algumas dualidades. Não é o tempo inteiro que você tem essa repressão acontecendo, mas ao mesmo tempo as relações. Então são dualidades que estão sendo discutidas aqui no texto, tá? E não era tipo assim, a gente não vai reprimir porque eles estão produzindo alimentos para pessoas escravizadas. Gente, o que o escravizado comia ou deixava de comer não era de fato uma, como eu posso dizer, uma prioridade. Não, vamos deixar o quilombo ali que essa galera tá produzindo alimentos para os escravizados e escravizados. Não era prioridade, ok? Isso, tipo assim, eu vou deixar, é claro, tudo em traços, né? Não é questão de deixar, mas eu vou deixar, eu não vou reprimir aquele lugar de pessoas que fugiram, porque as pessoas que não fugiram precisam alimentar. Entende? Então, não é o caso. C. Articulados à ordem estabelecida da sociedade colonial, como a gente leu aqui, né? Pois resultavam da lógica do escravismo, assim como diz no início do texto, e ao mesmo tempo mantinham conexões regulares, assim como a gente viu aqui, com comunidades e cidades próximas. Perfeito! Você não é nem 8 nem 80. Não é o lugar aqui que vai ter... como eu posso dizer, que vai ser isento da lógica escravista, pelo contrário, ele só existe por causa da lógica escravista, por causa dessa lógica de violência, mas ao mesmo tempo tem relações ali comerciais, afetivas, etc., com o entorno que está ali, tá? Então, C de casa. D. De refúgio que conseguiam sustentar-se e garantir a sobrevivência daqueles que nele se abrigavam, a partir da autossuficiência econômica e completo isolamento. O próprio nome é um refúgio? É de sustentar a sobrevivência? Tudo bem. Mas é completa autossuficiência e isolamento? Não, a gente acabou de ver aqui que são várias as relações, inclusive comerciais. Então, não é autossuficiência. Letra E, de extrema violência, cujos moradores sofriam tanto com os ataques sistemáticos de bandeirantes, quanto com a tirania dos chefes que reproduziam internamente a lógica escravista. Isso aqui é polêmico. Então, gente, olha só. A gente tem a questão da violência, de ataques, de repressão? Sim. A gente tem comprovação documental de que dentro dos quilombos existia essa tirania dos chefes que tinha uma lógica escravista. Gente, olha só.
A pessoa foge do regime escravista, foge da condição de escravizado, para se tornar escravizado dentro do quilombo? Entende? Ah, mas eu já ouvi falar. Eu sei que você já ouviu falar, principalmente do zumbi, mas não existe nenhuma comprovação documental. E tem um documentário inteiro. Se você quiser, tem um documentário inteiro que eu vou deixar aqui também nos comentários, tá? Então toma cuidado com que, eu já ouvi falar isso e aquilo, porque assim, falar todo mundo pode, né? Agora, ter certeza do que fala, infelizmente, são poucos. Então, antes de falar, é melhor ter certeza, principalmente com questões tão delicadas, historiográficas como essa, né? Que representam aí inúmeras figuras importantes da história. Bom, você de casa, então, olha só. Se você chegou até esse minuto, que eu vou olhar aqui agora quanto tempo, 20 minutos de vídeo. Você chegou nos 20 minutos de vídeo, deixe o seu comentário. Tati, eu cheguei até o final. Eu sempre peço com muito carinho e muito amor, porque toda vez que eu tô olhando para essa câmera, eu fico pensando, nossa, se eu demorar demais, se eu falar muita coisa, se eu exagerar na explicação, será que as pessoas vão me assistir? Porque a gente sabe que no YouTube e na internet é tudo essa velocidade toda. Então, toda vez que você comenta, Tati, eu cheguei no final, é uma forma, uma demonstração de carinho com o que eu acabei de fazer aqui, que é comentar essas questões justamente para você. Amanhã tem mais, eu vou gravar a segunda parte, né, da prova de humanas, assim, de história, tem uma questão do Foucault também, e eu vou gravar amanhã, quer dizer, eu vou gravar agora, mas eu vou deixar aqui para vocês amanhã. Então, se você não está inscrita nesse canal, se inscreve para não perder o próximo vídeo também, assina o sininho, deixa o seu like e não se esquece do seu comentário. Qualquer outra rede social, @historizandotati, se for por aqui, Historizando. Muito obrigada pela sua atenção. Um beijo e até a próxima.